pessoal. Boa noite, Elisa. Todo mundo conseguiu ver lá no Classroom que eu coloquei todos os links de todas as aulas? Olha, peraí que eu tenho que compartilhar. Peraí, senão vocês não vão enxergar. Estão conseguindo ver agora a página? Gente, boa noite. Sim, apareceu a página. Ah, ótimo. E, bom, então o que eu coloquei? Eu coloquei as duas aulas de fevereiro. Por exemplo, dia 23 tem dois links porque são duas aulas? Não, é a mesma aula, só que ela está dividida em uma hora cada uma, para ficar mais fácil para postar no YouTube. Chega na postagem de cima do mural, eu coloquei as aulas do dia 2, do dia 9, do dia 16, eu coloquei que eu não dei aula, e do dia 23. A do dia 9 e do dia 23 é a mesma coisa. São dois links, mas é a mesma aula. É porque eu quebrei a aula em duas aulas de uma hora, para caber no YouTube direitinho e ficar mais fácil para vocês acessarem, tá? Mesma coisa vai acontecer hoje. Assim que eu terminar a aula, o YouTube vai gerar o link, eu vou postar para vocês. Qual que é a minha dificuldade? Eu não estou conseguindo, pelo meu computador, gravar as aulas aqui pelo link do Meet. Eu preciso abrir um outro programa que chama Ocam, que é esse aqui, ó. E o Ocam que faz a gravação para mim da aula. Por isso que não está direto, tá? Só para vocês entenderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar a respeito disso, tá? A chamada já está online, já tem 17 pessoas que responderam. Ela fica aberta até a semana que vem, é uma semana de abertura. Por quê? Porque tem pessoas que não assistem, né, a aula ao vivo, vão pôr assim, e assiste em outros horários. Por isso que eu deixo a chamada com essa abertura, tá? Então vamos lá. Lembrando, a aula passada, o que nós vimos? Nós entramos na apostila, né? A gente viu recuperação anestésica, vimos a sala de operação, os equipamentos da sala de operação, o que guarda na sala de equipamento, quais são os equipamentos mais usados dentro do centro cirúrgico. Aí a gente vai abaixando. A única coisa, eu vou entrar nesse tema aqui hoje, áreas críticas do centro cirúrgico. Eu deixei para dar nessa aula porque eu preciso de mais tempo para poder falar do tema. Falamos de recursos humanos, né? A classificação das cirurgias, né? Vocês lembram que eu falei que era uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de emergência e uma cirurgia de urgência, e o momento que às vezes uma mesma cirurgia pode ter as três características. Nós falamos das finalidades cirúrgicas, né, em diagnóstica, curativas, paliativas e plásticas, né? Falamos do potencial de contaminação, tá? É aquela que eu expliquei. A cirurgia limpa não tem nenhum micro-organismo,
a cirurgia potencialmente contaminada, né? Elas já possuem algum micro-organismo. A contaminada possui micro-organismo em grande quantidade e as infectadas, o diferencial dela para as demais é que sempre vai ter pus ou tecido necrosado. Lembra que a gente até comentou, falou de feridas, né? E aqui só para finalizar e depois a gente ir lá para as áreas críticas, exemplos: cirurgia limpa, cirurgias de neurologia, cirurgia vascular, cirurgias de hemodinâmica, cirurgias auditivas, cirurgias ortopédicas, todas elas são cirurgias limpas. E cirurgias potencialmente contaminadas, que são aquelas onde tem poucos micro-organismos, mas que são micro-organismos que já moram naquele local, né, o local cirúrgico. A gente tem as cirurgias orais, que são a dos bucomaxilos, as cirurgias nasais, que são as cirurgias feitas pelos otorrino, ortopedia, as cirurgias hepáticas e as cirurgias urológicas, tá? As cirurgias ortopédicas, né, de ortopedia, ela é engraçada porque ela entra ela pode entrar nos 4 exemplos, né, de cirurgia. Ela pode ser limpa, ela pode ser potencialmente contaminada, ela pode ser contaminada e, se tiver a presença de osteomielite, ela é considerada uma cirurgia ortopédica infectada. E exemplos de cirurgias contaminadas intestinais e aquelas ortopédicas que, por exemplo, o motoboy teve um acidente e teve uma fratura exposta de perna. Essa cirurgia, essa fratura exposta, a gente já considera contaminada porque os ossos extrapolou a pele, veio para fora, tá? Então vamos ler para cima para a gente fechar quais são as áreas críticas do centro cirúrgico, tá? Antes de eu citar o conceito, eu vou colocar para vocês verem uma planta baixa de um centro cirúrgico muito simples, tá? Só para a gente conseguir analisar o conceito. Aqui é a entrada desse centro cirúrgico, ele é um corredor longo e ao longo desse corredor nós vamos termos todas as subdivisões do centro cirúrgico para que ele funcione. Então, assim que a gente entra no centro cirúrgico, a gente tem o vestiário masculino e o vestiário feminino. Na segunda parte do centro cirúrgico, a gente vai ter a sala de recuperação pós-anestésica, nós temos uma copa, secretaria e área de prescrição médica, aqui uma sala de material de limpeza, o famoso DML, sala de operação, sala de operação, sala de operação, um expurgo para a gente lavar os instrumentais depois da cirurgia e materiais respiratórios, sala de limpeza de artigos médicos cirúrgicos, tá? É como se fosse uma sala para limpar os materiais respiratórios e secar e preparar, sala de preparação dos artigos médicos cirúrgicos, embalar, sala de material estéril, depois que eles forem esterilizados, e a farmácia satélite. Então, por aqui, a gente já consegue visualizar os ambientes mínimos que um centro cirúrgico tem que ter. Então, vamos lá para a apostila para a gente ver os conceitos. O que é área restrita? É composta pelas salas de cirurgia, arsenal e lavabos. Nestes locais, a circulação de pessoas e materiais deve se restringir ao estritamente necessário.
Quem por aí transitar deverá estar usando pijama e EPI, tá? Pijama, lembrando que pijama é esse conjunto de blusa com calça, pode ser verde ou pode ser azul, tá? Ele pode ser de outra cor? Pode. Mas a gente já daqui a pouco eu explico por que que tem que ter essas cores claras, né? Então, voltando lá na planta, o que que seria a área restrita aqui nessa planta? Por exemplo, ó, me responde, sala de operação seria uma área restrita? Sim. Sim, tá? É, vestiário? Não. Não. É isso aí que eu quero que vocês percebam. Então, vamos lá. Área semi-restrita. São os corredores, a recuperação anestésica, as salas de guarda de equipamento, farmácia satélite e o uso de uniforme privativo do centro cirúrgico é indispensável, tá? Então, no caso, eu perguntei aqui pelos vestiários, o vestiários também não é semi-restrita, mas a RA é semi-restrita. A sala de prescrição médica é semi-restrita, tá? Todas essas salas aqui, ó, sala de limpeza, sala de preparação, sala de material estéreo, é restrita. A farmácia também é restrita. E qual que é o outro conceito? O outro era a área não restrita. São aquelas em que é permitida a circulação livre das pessoas sem uso de pijamas e EPI, como acontece nos vestiários, no DML, depósito de resíduos sólidos da saúde. É como se fosse uma sala com lixeiras, onde a gente vai deixar o resíduo produzido no centro cirúrgico guardado temporariamente até ele ser transferido para o resíduo, para o depósito geral do hospital antes do caminhão de lixo vir. E a sala de utilidades, que na verdade é a sala, o expurgo ou sala que a gente faz o preparo do material, tá? Então, vamos lá. Vestiário masculino e feminino é área não restrita, mas a partir do momento que você entrou para dentro do centro cirúrgico, você já tem duas definições, ou é área semi-restrita ou é restrita, tá? A RA é restrita, a sala de material e limpeza é não restrita, sala de operação restrita, expurgo não restrita, sala de limpeza, preparação e sala de material estéreo restrita. A farmácia satélite, ela pode ser semi-restrita, tá? Se ela tivesse uma porta, uma abertura e entrada, né, para este lado de cá. Mas como o acesso do colaborador da farmácia satélite, tá? Ele tem que entrar pela porta principal, entrar pelos vestiários, passar pelos vestiários, automaticamente essa farmácia aqui se torna restrita. Sala de operação restrita, sala de operação restrita, secretaria e área de prescrição médica semi-restrita, a copa semi-restrita. Até aqui ficou claro, gente? Sim. Então tá jóia. Então vamos lá. Então a gente fechou esse conceito aqui de áreas críticas dentro do centro cirúrgico. Já passamos recursos humanos, a classificação das cirurgias em eletiva, emergência e urgência, finalidades, potencial de contaminação. Dei os exemplos aqui de que pode ser uma cirurgia limpa, uma cirurgia potencialmente contaminada,
uma cirurgia contaminada e uma cirurgia infectada. Lembrando, cirurgia limpa é aquela que não tem nenhum micro-organismo, ó, sem micro-organismo, tá? A cirurgia potencialmente contaminada é uma área que tem poucos micro-organismos, tá? Uma cirurgia contaminada é uma cirurgia onde o local cirúrgico tem muito micro-organismo, tá? E uma cirurgia infectada é toda cirurgia que tenha presença de pus e tecido necrosado. Ok? Então, aí a gente já ganhou esses conceitos. Agora, a gente vai passar para uma parte muito bacana e é bem interessante a gente aprender sobre a terminologia cirúrgica. Por que as cirurgias têm esses nomes tão complexos, né, e tão feios? Mas eu vou explicar para vocês direitinho, vocês vão ver que tem sentido em todo o nome das cirurgias. Olha lá. O objetivo é padronizar a utilização de termos que sejam de conhecimento coletivo. Lógico que esse coletivo aqui não é o popular, esse coletivo é para quem é da área de saúde, de forma a possibilitar melhor entendimento entre as pessoas que utilizam. As palavras do vocabulário cirúrgico, em geral, são formadas pela junção de 2 ou mais termos, ganhando com isso um significado novo. O principal elemento que compõe a palavra se refere a um órgão, a um aparelho ou uma parte do corpo humano, enquanto o segundo se refere à técnica ou procedimento realizado, tá? Então, a primeira parte da palavra sempre vai estar relacionado com o local em que vai ser feito. E a segunda parte da palavra está relacionada com a técnica que vai ser usada para realizar aquela cirurgia, tá? Então, vamos lá. Primeiro elemento da composição. Primeiro elemento da composição, o que nós temos enfatizado? Nós temos enfatizado que é o local do corpo que vai acontecer a cirurgia. Então, quais são esses locais? Quando eu falo que o nome da cirurgia vai começar com adeno, o prefixo adeno, o que significa adeno? Adeno significa que a cirurgia vai ser numa glândula. Quando o prefixo do nome da cirurgia é anjo, quer dizer que a cirurgia vai ser em um vaso. Quando o prefixo é artério, quer dizer que a cirurgia vai ser numa artéria. Ou um exame, por exemplo, uma arteriografia. Quando começa com artro, quer dizer articulação. Exemplo, artroscopia de ombro, artroscopia de joelho. Onde que é feita essa cirurgia? Na articulação do ombro e na articulação do joelho. Blefaroplastia. Bléfaro quer dizer pálpebra, né? Então, quando eu falo que vou fazer uma blefaroplastia, eu estou falando que a cirurgia vai acontecer na pálpebra. Cardio fica bem objetivo, é no coração. Céfalo também bem objetiva na cabeça. Aí aqui que dá uma misturada um pouquinho, tá? Porque os prefixos são muito parecidos, mas os locais são distantes quando se olha no corpo. Por exemplo, quando o prefixo é cisto, quer dizer bexiga, é lá embaixo na barriga.
E quando o prefixo é colecisto, quer dizer vesícula, é lá em cima no fígado. Então, essas duas aqui, vou até deixar aqui de amarelinho, peraí. Também, porque as palavras são muito parecidas, mas o local é bem diferente. Quando é colo, o prefixo quer dizer no cólon, tá? Cólon, gente, é intestino, independente se é intestino grosso ou se é intestino fino. Colpo e colo também entra nessa mesma assim, o prefixo é muito parecido, só que são em lugares bem distantes. Quando é colo e quando é colpo é vagina. Êntero é intestino, tá? Se for na parte mais interna, né? Intestino delgado, por exemplo, a gente usa êntero, mas pode colocar, podemos usar também como prefixo colo, tá? E no caso aqui, intestino. Espleno é no baço. Onde que fica o baço, gente? Professora, na barriga, perto do fígado, né? Não, do outro lado. Ah, o lado, o fígado É do do, lado esquerdo, o baço é do lado direito, né? não, inverso. Contrário. É, é Eu fiz difícil. igual criança, botei a mão virada. É, porque você imaginou em relação ao paciente, por isso que você falou esquerdo e direito. Mas quando Isso. se fala em relação a gente, o fígado é do lado direito, tá? E o baço é do lado esquerdo. O É que na mesma reta a gente fala quadrante superior, quadrante inferior ou só falar é, cavidade abdominal que já vale? é quadrante superior, todos os dois, praticamente, tá? É porque o fígado é muito grande. 3/4 do fígado vai ficar no quadrante superior e 1/3 do fígado, vão colocar assim, 1/4 do fígado vai ficar no quadrante inferior. Então, se a maior parte dele está no quadrante superior, ele é um órgão do quadrante superior, vamos considerar assim, tá? O baço, ele é de um tamanho de uma manga, aquela manga maior, que eu não me lembro o nome dela. Mas o mais importante é vocês memorizar qual que é a função do baço, tá? É assim, olha lá. Ele também, olha aqui uma imagem. Ele está no quadrante superior, né? Se a gente dividir aqui quadrante superior e inferior, né? No quadrante superior esquerdo, qual que é a função dele? Produzir linfócito e plasmócitos que sintetizam os anticorpos. Então, quem é responsável por produzir anticorpo no nosso corpo para combater o Covid ou qualquer outra doença, esse órgão, o baço, é que faz essa função, tá? Então, é bacana a gente memorizar isso, porque ele é um órgão muito pouco falado, mas ele é de extrema importância, tá? O prefixo. Alguém queria perguntar alguma coisa? Que eu ouvi uma voz de menino? Ninguém, né? Então vamos lá. Flebo. O prefixo flebo quer dizer veia, é ótimo, né? Veia, tá? E aqui continua a tabela, olha lá. Quando eu falo. Sim. Oi, meu bem. Deixa eu te perguntar um negócio do baço.
produção de anticorpos, de defesas, né? Sim. Por que quando a gente tem algum acidente, tem essa tensão toda com o baço? Ele é muito vascularizado ou acontece alguma outra coisa? Todo Não, mundo fala que rompimento de baço é muito perigoso. entendi. É porque é o seguinte, nós temos dois órgãos que são a flor da nossa pele, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, os nossos pulmões estão protegidos pelas costelas. Os nossos intestinos, né, estão protegidos pelo peritônio. E o baço e o rim são dois órgãos que são assim mais externos, eles ficam mais à flor da pele. Então, eles estão mais sujeitos, ó, baço e rins no corpo. Eles estão mais sujeitos a traumas, porque eles são órgãos assim mais exteriorizados no nosso corpo. Quer ver um, uma coisa assim boba, mas que vocês vão memorizar com muita facilidade? Olha aqui, os dois rins, sempre o rim esquerdo é um pouquinho mais alto que o direito e o baço é bem na flor da pele aqui. Vocês já viram o policial quando bate em alguém com cacetete? São dois lugares bem estratégicos que eles batem. É nas pernas e o outro local onde que é? No abdômen, professora. E não, é nas costas. Você já Nas viu que costas e eles. no abdômen também. Isso. Eu já Porque. tive presença um policial batendo num colega meu. Nossa só, coitado, deve ter sentido a dor. É porque é o seguinte: que normalmente policial já é assim, para conter uma violência, eles são instruídos a bater em locais que não vai ficar marca e que vai doer e vai render rapidamente o sujeito. Então, se eu vier aqui nas costas desse paciente e bater com o cacetete aqui na direção do rim ou bater com o cacetete aqui na direção do braço, como são órgãos mais externos, mais à flor da pele, a batida do cacetete vai direto nesses órgãos. E essa batida faz o órgão contrair. Essa contração do órgão faz vir a dor. E a pessoa vai ceder mais rápido, ela vai agachar, ela não vai aguentar de dor. Entenderam? Porque que até mesmo num acidente, eles ficam muito atentos à lesão de baço e à lesão renal. Entendi, obrigada, professora. De nada. É exatamente. Não tem nenhuma figura de lado aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Acho que essa aqui dá para ver. Olha aqui onde está o baço, tá vendo? Opa. Deixa eu fechar aqui, senão perde o foco. Aqui, ó. O rim esquerdo, o rim direito, extremamente aqui na cintura, tá vendo, ó? E o baço, logo debaixo das últimas costelas, tá o baço. Então, se eu vier com o cacetete bater aqui no lombo do sujeito, ele vai sentir mais dor, porque vai bater exatamente em cima do órgão da pessoa. Mesma coisa é um acidente de moto, um acidente de carro, né? Apesar da pessoa estar de cinto, se for uma batida lateral, né? A lesão desses órgãos é muito fácil, bem evidente. Eu tive um primo, coitado, que não teve sorte. Ele bateu de lado no carro e sabe o que aconteceu? A batida de lado foi tão severa, que uma costela torácica dessas aqui, ó, ela lascou, formou uma lança, né? Assim, tipo uma ponta de agulha, e essa costela entrou dentro do coração dele, de tão severo que foi a batida. Ele faleceu na hora, tá?
Então, nem sempre um acidente frontal é tão letal quanto um acidente lateral. Eu acho os acidentes laterais muito mais severos do que um acidente frontal. Até aqui ficou claro? Sim, obrigada. Então vamos lá. Então, prócto, a gente está falando do reto, né? O que é o reto, gente? O finalzinho do intestino até no ânus, né? Isso aí, parabéns. É a porção final do intestino. Rino, nariz. Aqui já começa bem diferente, olha só. Salpingo, olha que nome mais feio. O que quer dizer salpingo? Quer dizer trompa. Lá no ovário. Tráqueo, traqueia. Esse aqui tá mais objetivo, né? E quando a gente tem o prefixo de algia, algia quer dizer dor, lombalgia. Tô com dor na região lombar. Deixa eu ver aqui um outro termo com algia. Agora eu não vou lembrar. Cele quer dizer hérnia. Centese é punção, tá? Por exemplo, aqueles pacientes que têm problemas de fígado e fica com a famosa barriga d'água. Vou mostrar para vocês. Como é que a gente faz para que na verdade chama o procedimento se chama paracentese. Imagem. Olha lá. É a barriga d'água, por quê? O fígado, quando está em estado de cirrose ou está em estado de hepatite, ele para sobreviver, né, assim, se autorregenerar, ele produz um líquido. Só que ele não joga esse líquido na corrente sanguínea de forma que o rins consiga jogar esse líquido para fora. Ele começa a jogar esse líquido para dentro da cavidade abdominal, tá? Começa a barriga pequenininha, depois a barriga vai aumentando. Quanto mais tempo ficar, mais líquido vai acumular. Então, o que o médico faz? Ele faz uma antisepsia de qualquer região abdominal, normalmente é na lateral, né, do abdômen. Olha esse aqui como é que está distendido. Então, a punção seria na lateral direita ou na lateral esquerda da paciente. Faz a antisepsia. Aqui tem outra imagem de uma ascite bem severa, que é a famosa barriga d'água. Ele faz a antisepsia e perfura literalmente com uma agulha, um abocate e com uma seringa. Ele aspira uma quantidade de líquido para ver se chegou na parte que tem o líquido dentro da barriga e depois ele conecta um equipo e deixa essa água da barriga ir saindo naturalmente. No meu tempo, gente, que eu formei, o médico ia aspirando com seringa, ia aspirando, até quando ele achasse que tinha tirado todo o líquido do abdômen, tá? Mas hoje em dia não. Hoje em dia tira a seringa, nesse abocate aqui a gente conecta um equipo e deixa, é isso aqui, ó, e deixa o líquido, o fluido acítico ir drenando aos poucos, tá? A professora, depois que drena, a pessoa pode voltar? Pode voltar. Enquanto o fígado estiver doente, ele pode esvaziar, encher, esvaziar quantas vezes for necessário, tá? Aí depois, no final, o médico registra quanto que foi drenado. O máximo que eu vi drenando de um paciente era uma ascite que deu 5 litros de
de líquido abdominal, tá? Normalmente é 2 litros, tá? 5 litros é um extremo bem grande, bem severo. Olha essa criancinha aqui. Dá uma pena quando é criança. Olha esse aqui, bebezinho. Tá? É só com tratamento de regeneração mesmo do fígado que a gente consegue não criar mais essas ascites. Esse dreno pode ser permanente ou ele tem que ser retirado? Não, assim que a gente observa que acabou de pingar, né? O equipo se esvaziou, não está saindo mais nada através do equipo, a gente avisa o médico, ele vai lá e retira o abocate e faz o curativo, tá? Isso leva uns 30 minutos, 1 hora. Não é uma coisa muito demorada, não. Até que a drenagem é rápida. Pelo tamanho aí, eu achei que ia demorar bem mais. Não, é rapidinho. Paracentese é uma coisa assim de 30 minutos, no máximo 1 hora. É uma coisa bem rápida, independente se é em criança ou adulto, tá? Por que se conecta um equipo? Porque você tem que ir controlando a saída do líquido. Não pode sair muito rápido, porque senão o paciente tem uma hipotensão. Mas, ao mesmo tempo, não pode sair muito devagar, entendeu? Porque senão faz coagulação na ponta do abocate. Aí você tem que perfurar o paciente de novo. Então, por isso que a gente coloca um equipe. Com a equipe a gente consegue controlar e ali a gente vai drenando mais, menos, conforme a gente for aferindo os sinais vitais do paciente, tá? O procedimento todo de paracentese, vocês devem ver com quem está dando aula de enfermagem para vocês, que eu não sei se é o Wallace, se é o Santinho. Alguém sabe? O Santinho. O Santinho. Se não for o Santinho neste módulo, vocês já viram no módulo 2 ou no módulo 1? Acho que é nesse módulo mesmo agora. Ah, então tá. Então, se ele não mostra, se por acaso ele não vamos supor, aprofundar, ou se ele não tocar nesse assunto, vocês podem voltar a falar comigo que eu descrevo passo a passo para vocês e a assistência de enfermagem que tem que dar durante esse procedimento. Esse procedimento, gente, não precisa ir para o centro cirúrgico para fazer, pode ser feito na enfermaria, no CTI, tá? Aonde for, onde o paciente estiver. Você não precisa mobilizar ele para realizar esse procedimento. Espera aí, rapidinho. E agora a gente vai continuar falando de outros prefixos. A gente tem o prefixo gastro, que esse é mais comum, que é o estômago, hepato, fígado, ístero, útero, por exemplo, uma esterectomia retirada do útero, uma láparo. Láparo é o prefixo de qualquer cirurgia na cavidade abdominal. Laringo corresponde à laringe, tá? Onde que é a laringe, gente? Quando a gente, guardem que a laringe vem antes da faringe, tá? Laringe e faringe. Vamos lá. Qual que é a diferença? A laringe é aqui, quando eu abro a boca, eu passo a úvula, o meu fundo da garganta que eu enxergo lá no espelho, tá? É a minha laringe. E abaixo da linha, vamos pôr assim, da língua, a gente já tem a faringe. Aqui, faringe e laringe. Olha lá, faringe e a laringe.
Então, o fundo da nossa garganta é a faringe, tá? E abaixo é a laringe. Quando a gente não dá amidalite, né? Que é aqui nas amígdalas, tonsilas palatinas, a nossa infecção pode ir para faringe e mais severamente quando ela vai para laringe. Quando ela está na amígdala, é uma infecção que vai embora mais rápido. Faringe vai embora num tempo médio e laringe custa mais um pouquinho para ir embora. E toda infecção que está na laringe, ela vem acompanhada de tosse, tá? Isso é só a nível de curiosidade e entendimento mesmo. Mastopexia. Eu vou colocar a mama no lugar. Mastectomia. Eu vou retirar a mama por causa de algum câncer. Aí tem as meningo, quer dizer meninges, é bem próximo o termo. Nefro está relacionado a rim. Neuro está relacionado a nervo. Oftalmo, olho. Ooforo, né? Ovário, uma ooforectomia, é a retirada dos ovários. Uma orquiectomia, é a retirada dos testículos. Osteomielite ou uma osteocondroplastia, é alguma cirurgia no osso. E toda cirurgia, com todo prefixo oto, quer dizer ouvido. Uma otorragia é uma hemorragia no ouvido, tá? E depois tem os sufixos. Tomia quer dizer corte, ectomia quer dizer remoção, oma quer dizer tumor, pexia é fixação, plastia, lembra que eu falei da mamoplastia, quer dizer reconstrução da mama, rafia, sutura, e escopia, ato de ver lá dentro da barriga, tá? Ficou claro aqui, gente? Essa parte, por ter muito prefixo e sufixo, é mais complexa mesmo. E estomia, esse aqui faltou falar, é quando a gente faz a comunicação entre duas partes do corpo, né? Concluindo esse assunto, apresentamos alguns termos cirúrgicos que não seguem a norma descrita acima, tá? Então, tem palavras que a gente tem que guardar, porque não dá para relacionar sufixo com prefixo, tá? Então, vamos lá. Termo amputação. Todo mundo já ouviu falar. É a remoção total ou parcial da parte de um corpo. Anastomose é conexão de dois órgãos tubulares, tá? Geralmente por uma sutura. Então, vamos ver se a gente consegue ver aqui alguma imagem de anastomose. Anastomose. Eu vou pôr anastomose intestinal, que é a mais comum que a gente vê. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir essa figura aqui. Não, não abriu. Essa. Abriu. Então, o que é a anastomose? Olha só. No cólon transverso, ó, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. No cólon transverso tinha um câncer, tá? Eles não vão, normalmente intestino, eles não vão lá e tiram o câncer, não. Eles tiram um pedaço do intestino que tem o câncer no seu meio. Então, eles retiram aquele pedaço do intestino que está cometido por câncer e
emenda as duas partes que sobraram. Essa emenda, essa sutura, chama-se anastomose, tá certo? Então, vamos lá para outro termo. Artrodese é a fixação cirúrgica da cirurgia, tá? Normalmente, eu vejo muito artrodese de coluna, tá? E artrodese de fêmur, que são partes mais que, devido ao desgaste, precisa de fixação cirúrgica. Vamos lá para a gente ver uma imagem de artrodese para a gente guardar o conceito. Vou pôr artrodese de coluna, que é a mais comum que a de fêmur. Artrodese, imagem, tá? Isso aqui é uma artrodese. Por exemplo, nós temos duas vértebras que têm o seu meio intervertebral gasto, né, por algum tipo de patologia, e você tem que fazer a fixação dessas duas vértebras para elas não encostarem uma na outra. Então, você vai inserir 2 parafusos, um em cada vértebra, e vai distanciar, fixar esses parafusos com uma haste no meio, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Isso aqui, na verdade, isso aqui é uma imagem de ressonância. Um raio-x ficaria dessa forma, tá? Então, uma artrodese é uma cirurgia para colocar, por exemplo, ossos no lugar. Ficou claro? Então, vamos lá. Biópsia, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Biópsia é a remoção de um tecido vivo do corpo para a gente fazer um exame, né? Cauterização, né? É a destruição do tecido por meio de agente de calor, tá? Pergunta: qual que um agente de calor que a gente pode realizar cauterização? A gente já falou desse aparelho em aulas passadas. O eletrocautério? Isso, ou o bisturi elétrico. Ele faz cauterização, pequena ou grande. Cesariana, que todo mundo já ouviu falar, é a retirada do feto através de uma incisão na parede abdominal. Circuncisão. Circuncisão é a ressecção de pele do prepúcio que cobre a glande, tá? Na verdade, gente, circuncisão é a mesma coisa que cirurgia de fimose. Tá? Todo homem nasce com fimose, que é a glande, o prepúcio agarrado na glande. À medida que o bebê vai desenvolvendo, esse prepúcio vai afastando da glande. Só que em alguns casos, essa exteriorização completa da glande não ocorre, tá? O paciente tem que fazer fimose, que é esse procedimento aqui, tá? O médico puxa o prepúcio, né? Faz o corte vertical, faz o corte circular, retira com bisturi e depois faz a sutura da glande no prepúcio, tá? Isso é muito... Aqui, ó. Fimose e circuncisão. A fimose é o excesso de pele, a circuncisão é a retirada da quantidade de pele.
Cistocele é hérnia da bexiga por defeito na musculatura do períneo. Quando a gente ouve falar, aí agora é uma coisa de mulher. Quando a gente ouve falar cistocele, que a mulher está com a bexiga arriada e precisa fazer cirurgia de períneo. Aqui, ó. Cistocele é quando a bexiga força a sua descida através do canal da vagina. Retocele é quando o reto força a sua saída pelo canal da vagina. E a enterocele é quando o intestino vai para dentro da cavidade da vagina. Então, mulher que tem, vamos supor, não é o caso hoje em dia na maioria dos casos. Antigamente, mulheres tinham 12, 10 filhos em casa. Isso fazia com que a parede do períneo, que é a parede muscular aqui embaixo, entre a vagina e o ânus, ficasse flácida. E essa flacidez possibilitava a descida de algum desses 3 órgãos, né, por dentro do canal da bexiga, tá? Aqui, ó, é a bexiga, é a abertura da vagina, né, para empurrar essa bexiga para dentro. As imagens até que tá claro, eu acho que já deu para entender. Curetagem é a raspagem ou remoção do conteúdo do útero, tá, para retirar resto de aborto. Deiscência, a separação de bordas previamente suturadas. É muito comum, tá? Principalmente em suturas de grande abdômen. Os pontos, né, externo rompe, tá? Alguns chegam a aflorar as alças intestinais, outros só rompe os pontos superficiais. Tá? Aqui, ó, um exemplo de uma deiscência bem profunda. Deixa eu ver se tem uma. Não tão. Aqui, ó. Aqui parece que é uma deiscência abdominal. Aqui não é uma deiscência porque tem muito tecido lesionado aqui. Deixa eu ver se eu acho uma deiscência, ó. Uma deiscência superficial, mas é uma deiscência, né? Deve ter colocado a prótese de mama e teve uma rejeição. E essa rejeição levou a essa deiscência de tecido. Aqui foi uma mamoplastia que não houve uma deiscência, ó, outra deiscência. Então, deiscência é sempre a abertura do local cirúrgico depois de uma cirurgia. Dissecção é o corte e separação de tecido, né? É a incisão propriamente dita. Divertículo é a abertura no formato de bolsa em um órgão com forma de saco ou tubo. Enxerto, todo mundo sabe que é retirar uma grande parte. Tive uma queimadura no braço, perdi muito tecido no braço, eu preciso fazer um enxerto naquela região onde a queimadura queimou muito tecido meu. Então, naquela região, eu vou tirar, por exemplo, tecido da coxa e vou implantar no meu braço para reconstituição de tecido. Evisceração é a saída de víscera da cavidade, também tanto comum quanto a deiscência.
Aqui, ó. Aqui é uma evisceração intestinal. Uma evisceração, aí no caso aqui é intestinal. A alça intestinal e o mesentério, né? Prendendo a alça intestinal. Uma outra mega evisceração. Essas alças intestinais está com um cara que está para fora há muito tempo. Aqui uma evisceração de um cachorro, de um estômago de cachorro. Eu nunca vi evisceração de estômago humano, tá? Mas já deu para perceber o significado. Excerese, extirpação cirúrgica total parcial daquele segmento corpóreo que está com problema, né? Eu tô com um princípio de câncer na pele do meu braço. Então eu tenho que fazer uma excerese daquela lesão, porque aquela lesão pode se tornar um câncer. A fístula, passagem anormal que liga dois órgãos. Uma hérnia, saída total ou parcial do órgão, do espaços que ele já existe. Incisão é o corte. Litíase é cálculo, tá? Tô com litíase na vesícula, eu tô com pedra na vesícula. Eu tô com litíase renal, eu tô com pedra no rim. Paracentese a gente já até mostrei, a maioria das vezes é por causa de ascite. Prolapso, a queda do órgão, que foi a retocele, cistocele e enterocele que eu mostrei. A pitose é a queda da pálpebra, tá? Gente, tem uma coisa bacana a respeito de pitose para falar para vocês. Pitose é a queda da pálpebra em cima do olho. Acontece, tá? Aqui essa pessoa é pessoa clara, com certeza ela não deve ser aqui do Brasil, mas ela é muito nova para ter uma pitose tão severa. Aqui no Brasil é mais característico acontecer com aumento da idade. Até que ela aqui não tá tão grande. Eu queria uma bem grandona para vocês verem. Pitose palpebral severa. Ixi, hoje tá ruim. Tá aparecendo, mas não tanto. Ó, essa aqui é a mais severa que eu achei. É quando a pálpebra superior, ela tá tão grande que ela recai sobre os olhos. Isso aqui é uma pitose infantil. Tem que ser revertida com cirurgia para você não lesionar o globo ocular, tá? Pitose cerebral é a cirurgia chamada de blefaroplastia. Aí a blefaro fica mais fácil. Olha essa aqui. Tinha uma pálpebra superior bem caída, tá? E aqui é no pós-operatório, pré-operatório, pós-operatório. E aqui a gente já vê ela com abertura ocular significativamente bem maior, tá? Cirurgia de pálpebra, gente, é uma cirurgia que o SUS cobre, tá? E assim que é pedido, é atendido, tá? Por quê? A sobreposição da pálpebra em cima do globo ocular pode levar o globo ocular a lesão permanente, tá? Como é o risco de perder a visão, né, é muito grande, por isso que o SUS cobre qualquer cirurgia que for de pálpebra superior,
pálpebra inferior não cobre não, tá, gente? Aqui, ó. Pálpebra inferior é para tirar essa bolsinha que normalmente algumas pessoas têm. Mas normalmente a cirurgia é assim, ó. Eles vão, fazem um tracejado, tira o excesso de pele e emenda as duas partes, a parte superior com a parte inferior. Aqui embaixo, exatamente isso. Eles abrem, tira esse excesso de gordura que faz aquela bolsinha e depois fecha a incisão. É isso aqui que eles fazem na pálpebra superior. Eles fazem o corte, né? Um corte só, afasta, tira o excesso de tecido e depois sutura. Ficou claro? Ressecção é a remoção cirúrgica da parte de um órgão, tá? Ressecção intestinal, retirada de uma parte do intestino. Retocele é colocar o reto no lugar, que ele descer pelo canal da bexiga, da vagina. Toracocentese é a punção cirúrgica da cavidade torácica, do mesmo jeito que nós realizamos punção no abdômen, a gente faz a punção toracocentese. A gente faz a punção do tórax quando se trata de retirada de água da pleura, tá? Então, o pulmão é como funciona, tem um funcionamento igual do fígado. Uma vez que ele é lesionado, ele começa a produzir líquido, só que esse líquido fica armazenado entre a pleura e o pulmão. Então, é o mesmo procedimento da paracentese. Faz uma perfuração com abocate, conecta uma seringa, puxa o excesso e depois conecta um equipo e deixa realizando a drenagem sozinho, tá? É isso aqui, ó. E depois que parou de sair líquido pelo equipo, a gente faz a retirada do abocate, tá? Normalmente as pessoas que estão acometidas com água na pleura, elas sentem muita falta de ar porque o pulmão está extremamente encolhido por causa da pressão com que a água está fazendo no espaço torácico. E a varicocele são veias dilatadas no escroto, tá? Que precisam ser retiradas, é como se fosse varizes, tipo as varizes que dá na perna, só que dá no escroto, e essas varizes têm que ser retiradas, senão o escroto do homem vai crescendo, crescendo, crescendo indefinitivamente. Como é indolor, tá? É uma coisa que pode às vezes o povo não faz tão rápido. Varicocele. Já vi varicocele grandes e varicocele pequenas. Nossa, mas não tem nenhuma imagem real. Aqui tá a varicocele, né? Unilateral, mais aqui a veia, aqui, ó. A dilatação da veia do escroto. Mas pequena. Deixa eu ver se tem um severa. Não tem nenhuma foto de uma varicocele severa. Mas já deu para vocês entenderem o que é uma varicocele. Pessoal, vamos lá. Eu posso dar um intervalo de 15 minutos e depois a gente começa a falar de recuperação anestésica?